Hoje à noite, nós vamos encerrar a nossa quarta temporada do livro de Atos. Então, hoje será o último domingo desta quarta temporada. Depois vem a programação do mês da família. Kelly mais pastor Rogério estão ali muito animados, né? Com todas as programações que teremos do mês da família. E então nós vamos dar uma pausa no livro de Atos a partir do próximo domingo. Então hoje eu quero fechar essa sequência que tivemos. O tempo que estive fora, acompanhei pela internet o Tadeu, o Silas Bolta, o pastor Cláudio Moisés, mensagens assim maravilhosas, maravilhosas. Estou sabendo também das mensagens de quarta-feira, que está uma maravilha. Aliás, uma quarta-feira eu estive aqui, foi o Tadeu que pregou. Cadê o Tadeu? Estava aqui agorinha mesmo, né? Está ali? Foi lá. O Tadeu trouxe uma mensagem para nós, naquela quarta-feira, maravilhosa, não é? E eu soube também que quarta agora foi Magdiel. Foi uma beleza, não é? E o pastor Cláudio não vai falar dele, é claro, né? Mas eu tenho certeza que a dele também tem sido maravilhosa. Inclusive, pastor Cláudio, quarta-feira agora será 1º de maio, será feriado. Porque muitas vezes eu não consigo vir no culto quarta-feira, irmãos, por conta do trabalho. Sair do Rio, pegar a ponte para chegar aqui, às vezes é muito complicado. Eu tento, algumas vezes eu consigo, outras eu tento e não consigo. Mas essa agora é feriado, não tem desculpa. Olha aí. E o Léo será o pregador especial da próxima quarta-feira, 1º de maio. Olha aí, Léo, que responsabilidade, hein? E nós vamos estar aqui, irmãos. Já entrando no tema da família, Léo, Deus te abençoe. Se Deus permitir, estaremos aqui para ser abençoados, sermos abençoados pela palavra do Léo. Mas voltando aqui, o nosso assunto, eu quero voltar um pouquinho no livro de Atos, no capítulo 16. Eu sei que o Silas, domingo passado, já entrou no capítulo 17, não é? Que era o combinado, que era o planejado. Mas eu quero pedir licença a vocês para voltar um pouquinho, nessa manhã, no capítulo 16, para lermos os versos 35 até o verso 40. E eu quero falar nessa manhã com os irmãos sobre liberdade religiosa e a expressão de fé. A liberdade religiosa e a expressão de fé. No capítulo 16, antes de lermos, o capítulo 16, ele nos mostra a chegada de Paulo e Silas na cidade de... Quem acertar ganha um ponto na prova. Na cidade de... vocês estão muito tímidos. Qual cidade que Paulo e Silas chegaram no capítulo 16? Derbe Listra foi no começo, mas o desenrolar da história foi em Filipos. Muito bem. A prova está chegando, hein? Em Filipos. Quando Paulo chega em Filipos, tá? Pode olhar a sua Bíblia aí para você conferir, no verso 10, 11, 12, ele chega na cidade de Filipos, e no verso 13 até o verso 15, ele encontra-se com uma mulher chamada Lídia. Nós vimos isso aqui. E ali, Lídia, com outras mulheres, são discipuladas à beira-rio. Devia ser um negócio bonito, não é? Aquele encontro à beira do rio. Eu gosto de beira-rio, não sei vocês, eu gosto de estar à beira-rio. E Paulo e Silas, junto com aquelas mulheres, num programa de discipulado de mulheres à beira-rio. Depois a gente vê isso tudo em Filipos. Depois a gente vê em Filipos uma moça que estava endemoniada. E eu me lembro que disse isso aqui com os irmãos, que na cidade de Filipos havia pessoas endemoniadas. Na cidade de Niterói há pessoas endemoniadas.
Na nossa cidade, São Gonçalo, Maricá, Niterói, Rio de Janeiro, no nosso tempo também as pessoas estão aprisionadas pela ação de demônios. E eu ressaltei que aquela mulher, ela não estava ali se contorcendo, falando grosso, como numa sessão de exorcismo, aqui às vezes a gente vê pela televisão, em alguns programas evangélicos. Não estou dizendo que isso não exista, mas estou dizendo que nesse caso aqui não era nada disso. Era uma moça bem composta, inteligente, adivinhando o futuro e falando verdades. Falando verdades, mas pela ação do diabo. E aquilo gerava lucro para os seus donos, ela era escravizada. E eu disse escravizada 2 vezes, escravizada pelos donos, escravizada pelo diabo, pelos demônios que habitavam nela, que tomavam conta dela. E aquela moça então foi liberta num processo de discipulado. E aí as estruturas da cidade começam a ser abaladas, porque aqueles homens de Deus estavam ali para mudar a realidade da cidade, seja na beira-rio com as mulheres de bem, seja no mercado com uma moça endemoniada, seja criando conflitos e embates com os donos da escrava, os poderosos, os homens endinheirados, empresários do mal aqui neste caso. E aí eles arrastam Paulo e Silas para a praça pública e a cidade inteira vem ver. Olha que coisa bonita. Se Paulo queria chamar a atenção para a pregação do evangelho, ele conseguiu. Deus abençoou. E ele estava na praça principal. Imagine os irmãos, o palanque na praia de Copacabana e Paulo lá em cima. Só que não era bem esse cenário, não. Ele estava na praça para ser julgado, um julgamento injusto e apanhar. E depois ser preso, e foi para a cadeia. E aí a gente viu o pastor Cláudio pregando aqui, que lá no cárcere, perto da meia-noite, eles cantavam e oravam. E houve um terremoto. E todos foram libertos. E o pastor Cláudio Moisés nos chamou a atenção para o fato de que os outros presos também estavam num processo de discipulado. Porque senão, a hora que quebrou as algemas e que as portas se abriram, eles iam dar no pé. Mas eles ficaram lá. Deus já estava mexendo com os corações. Olha o que é que Deus está fazendo. Na beira-rio, no mercado, no meio dos poderosos, na praça da cidade, envolvendo os magistrados, na cadeia, e depois na casa do carcereiro, quando todos se converteram e foram batizados, e foram para a mesa no momento de comunhão. Que coisa linda aquilo que aconteceu na cidade de Filipos. Quando nós lemos hoje a carta aos Filipenses, à noite eu vou falar um pouquinho sobre isso, quando nós lemos a carta aos Filipenses, nós estamos lendo a carta que o apóstolo Paulo escreveu para essa igreja, plantada nessa circunstância. É essa história por detrás da carta aos Filipenses. E aí a gente chega no finalzinho do capítulo 16, a partir do verso 35, com uma cena um pouco inusitada. Um negócio assim um pouquinho diferente. Alguma coisa que a gente pode ficar meio na dúvida, por que que isso está escrito aqui na Bíblia? Eu quero ler com você. Abra sua Bíblia então. Atos 16, do 35 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor. Quando amanheceu, ou seja, a noite foi a noite do terremoto, a noite na casa do carcereiro, a conversão do carcereiro, o batismo da família toda, tudo na madrugada. Quando amanheceu, os magistrados fizeram o quê? Mandaram soldados com a seguinte ordem: soltai aqueles homens. Boa, né? Uma boa notícia, né? Os magistrados da cidade chamaram os soldados e deram uma ordem: soltai aqueles homens. Verso 36, o carcereiro
E eu fico imaginando aqui a cara do carcereiro, a alegria do carcereiro, o entusiasmo do carcereiro ao transmitir essas palavras. O carcereiro transmitiu a Paulo essas palavras: os magistrados mandaram que fossem soltos, agora pois saí e ide em paz. Uma boa notícia, não era? Verso 37. Mas Paulo lhe respondeu: sendo nós cidadãos romanos, espancaram-nos publicamente, sem termos sido condenados, e nos colocaram na prisão. Agora, às escondidas, mandam-nos sair? De modo nenhum. Que venham eles mesmos e nos soltem. Parece que Paulo estava meio marrento aqui, não é? Não dá uma impressãozinha assim? Puxa, de noite ele estava lá orando e cantando com a mão amarrada, trancado dentro do cárcere. Aí Deus manda o terremoto e aquilo tudo, e o carcereiro, conversão, batismo. Chega de manhã, a boa notícia: você está solto, pode ir embora. Eu fico pensando assim, se fosse eu, irmão. Se fosse eu ia embora caladinho, ô glória a Deus, vamos embora. Aí Paulo foi dar uma carteirada. Nilson, isso é como assim? Eu sou cidadão romano, e eles nos prenderam, nos espancaram, sem termos sido condenados. Como é que agora, assim, na calada da manhã, escondido, eles nos espancaram publicamente, em praça pública, e agora vão mandar a gente assim? Não, eles que venham aqui para soltar a gente, passar essa história limpa. Verso 38. E os soldados foram dizer aos magistrados, os quais ficaram com medo, quando souberam que eles eram cidadãos romanos. E então vieram, pediram-lhes desculpas e, levando-os para fora, suplicavam que se retirassem da cidade. E eles saíram da prisão, foram para a casa de Lídia, e ao verem os irmãos, os encorajaram e depois partiram. Será que Paulo estava sendo marrento? Ou será que Paulo estava ali, lançando as bases, lançando o alicerce daquilo que nós hoje chamamos de liberdade religiosa? A questão não era de Paulo, a questão não era pessoal. Paulo não estava ali pensando em si mesmo, até porque ele ia embora. Mas nós temos falado de processo de discipulado. Ao longo de todo esse mês temos pensado em discipulado. E o que isso tem a ver com discipulado, pelo amor de Jesus? A igreja estava iniciando em Filipos. E a igreja começou em Filipos, debaixo de açoite, prisão e perseguição. E se Paulo simplesmente vai embora, aqueles magistrados corruptos, aqueles magistrados que decidiam de acordo com o agrado da maioria, e não de acordo com o que é justo, com o que é legal, aqueles magistrados que eram do próprio favorecimento,
Se algo me favorece, eu faço. Aquele esquema político-judiciário seria usado contra a igreja que estava nascendo. De modo que Paulo e Silas iriam embora, mas os irmãos que ficassem, fosse Lídia, fosse a moça ex-endemoniada, fosse o carcereiro com a sua família, fosse outros que já estavam convertidos àquela altura, estariam completamente expostos à tirania, à ditadura, ao autoritarismo daqueles magistrados. E eu estou falando de Filipos, tá, irmãos? Porque tem gente pensando já outra coisa aí, né? E tem a ver também, tá? Tem a ver também. Mas, estou falando de Filipos. Você aplica aí a sua realidade. Aquela igreja ficaria exposta. Aquela igreja ficaria à mercê da vontade do opressor, do tirano, do autoritário, daquele que se julgava dono do poder, que manda prender, e manda espancar, e manda açoitar, e depois simplesmente manda soltar. Sem o devido processo legal, sem direito à ampla defesa e ao contraditório, rasgando a Constituição, rasgando as leis romanas, sem se atentar aos direitos e deveres do cidadão romano. E se Paulo simplesmente vai embora, ele estaria deixando a igreja numa situação de completa vulnerabilidade. E o Espírito Santo, olha que interessante, eu quero chamar a sua atenção para isso. O Espírito Santo inspirou Lucas ao escrever o livro de Atos para registrar isso aqui. Não foi à toa, irmãos. Isso é para proveito nosso. E isso é para sermos instruídos, aperfeiçoados hoje. E quando pensamos em todo aquele episódio em que a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, a liberdade de expressão, em que a liberdade enquanto direito fundamental do ser humano fora violada, eu trago para os nossos dias, em que o direito fundamental da liberdade também está sendo violado, aviltado, enxovalhado no Brasil e fora do Brasil. A liberdade religiosa como expressão de fé. Eu quero destacar algumas coisas e compartilhar um pouco com os irmãos acerca também da viagem que fiz, pois isso ficou muito forte no meu coração e na minha mente, pensando sobre essa questão da liberdade. Em primeiro lugar, eu quero destacar que a perseguição religiosa sempre é fruto de governos opressores e autoritários. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o governo, a autoridade constituída, ela é estabelecida por Deus, para o bem comum. Vejam aqui, irmãos, o governo, ele é estabelecido para servir ao indivíduo, para que a sociedade seja justa e viva em harmonia, para regular as relações entre os indivíduos. É para isso que serve o Estado, é para isso que serve o governo. Mas ao longo de milênios da história, o que temos visto são governos déspotas, autoritários, que querem impor ao povo
a sua própria vontade. E isso avilta a liberdade individual. Os magistrados, lá em Filipos, deveriam garantir os direitos e deveres dos cidadãos. Os magistrados deveriam garantir a não exploração daquela moça. Os magistrados deveriam garantir o direito legítimo de Paulo de pregar o bem. Mas eles estavam a serviço da dominação do mal. E ao longo da história a gente percebe isso, que governos autoritários incentivam a perseguição religiosa. Os cristãos sempre foram perseguidos. Quando a gente estuda a história da igreja, os cristãos sempre foram perseguidos. Sempre. Primeiro século, a igreja perseguida. Segundo século, igreja perseguida. Terceiro século, igreja perseguida. O sangue dos cristãos regou a terra. O sangue dos cristãos foi derramado. Ser cristão era estar exposto à morte, ao açoite, à prisão, ao confisco de bens. E parece que a graça daqueles governantes autoritários era perseguir cristãos. Daniel, a gente canta aqui, né? Eu gosto daquela, né, Daniel? Os leões, como é que é mesmo? Não pararam a igreja do Senhor, o Coliseu não parou. O Daniel está rindo, que todo domingo eu peço essa música. Dependesse de mim, era todo domingo, né, Daniel? Nero, imperador romano, mandou atear fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Domiciano, imperador romano, terrível perseguidor dos cristãos. Ao longo da história, os cristãos têm sido perseguidos o tempo todo. Até que veio a Reforma Protestante, século XVI, 1517, Martinho Lutero. E aí, preste atenção no que aconteceu aqui. Os países passaram a ser de linha protestante. Ou seja, este país aqui, Espanha, católica. Este país aqui, Alemanha, luterano. Este país aqui, Inglaterra, anglicano. Este outro país aqui, Holanda, será calvinista. E aí, dentro do seu território, eles perseguiam os outros. A igreja e o Estado ficaram juntos. O Estado religioso. E aquilo foi uma confusão terrível. Aí surge um grupo, chamados de reformadores radicais. Tem um filme no YouTube, se você quiser assistir depois, A Reforma Radical, vale a pena, para quem gosta do assunto, A Reforma Radical. Um grupo chamados anabatistas. Porque eles diziam assim, o Estado é para servir a sociedade, independente de credo. Não importa se o camarada é católico, evangélico, batista, umbandista, muçulmano, não importa. O Estado tem que garantir os direitos de todos. Quem que tem que aposentar? Todos os cidadãos que contribuem para a Previdência, independente de sua religião. Quem tem que ter acesso ao SUS? Todos os cidadãos, independente de sua religião. Quem que tem que ter o direito de usar o transporte público? Todos os cidadãos, independente de sua religião. Há que haver uma separação entre igreja e Estado. E ali, os anabatistas começaram a defender essas ideias. O que aconteceu com eles? Foram perseguidos por todos, por católicos, por anglicanos, por luteranos, por calvinistas, por todo mundo. Todo mundo perseguiu.
E eles ainda defendiam um absurdo. Sabe qual era o absurdo que eles defendiam? Que primeiro a pessoa precisa se converter para depois ser batizada. Mas não é isso que a Bíblia diz? É. Porque o que acontece, irmãos, com o batismo de bebezinhos? Talvez você não tenha atentado para isso. Se esse país aqui é luterano, então todos automaticamente são luteranos. Aí o bebezinho, ele já nasce luteraninho. Se esse país aqui é anglicano, então todos os cidadãos são anglicanos. Não interessa se ele quer ou se ele não quer. E o nenenzinho já nasce batizadinho, anglicaninho. Esse aqui é um país calvinista presbiteriano, escocês. E aí todos os bebezinhos já são calvinistinhas. Aí chegam os anabatistas e dizem assim, ué, está errado isso. A pessoa precisa ouvir o evangelho, crer em Jesus, para depois escolher o que ela vai ser. Sabe o que fizeram com eles? Vocês são os batizadores, né? Por isso chamaram de anabatistas. Então vocês vão ser batizados. Amarravam a pedra no pescoço deles e jogavam no rio. Como é que chama, Mário Herno, aquele rio que corta a Suíça? Zurique. Qual o rio que corta lá? Esqueci o nome do rio. Vários e vários anabatistas afogados por causa... Qual o crime que eles cometeram? Qual o crime? Pregar o evangelho, a sua consciência religiosa. No meio dessa perseguição toda, estou falando de Europa, vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? No meio dessa perseguição toda, o que eles fizeram? Foram para Nova América. Nova América, aliás, Nova América não, Novo Mundo. O velho mundo e o novo mundo. Foram para o novo mundo, que é a América. A maioria dos que foram para a América do Norte foram fugindo da perseguição. Mas olha, irmãos, que coisa interessante. Aqueles luteranos que eram perseguidos no território anglicano, quando chegaram na América, fizeram seu território luterano, e quem não fosse luterano era perseguido. O perseguido virou perseguidor. Aquele calvinista que era perseguido no território anglicano, quando chegava aqui, ele fazia o território dele, presbiteriano, e começava a perseguir os outros. Aquele católico que era perseguido em território protestante, quando veio para a América, fez o seu território católico e começou a perseguir os outros. A perseguição só mudou de endereço. Aí veio um grupo de batistas. E os batistas, descendentes espirituais dos anabatistas, eles eram perseguidos também por todo mundo gostava de bater na cara dos batistas. E quando os batistas chegaram no Novo Mundo, eles tiveram o território deles. E aí eles pensaram assim, agora sim nós temos nosso território, agora aqui vai ser obrigado a ser batista. E quem não for batista aqui vai sofrer, vai pro chicote. Foi isso? Os batistas estabeleceram um estado chamado Rhode Island, no nordeste dos Estados Unidos, próximo a Massachusetts. E aquele foi o primeiro estado em que houve liberdade religiosa. Um homem chamado Roger Williams foi o precursor da liberdade religiosa. De lá para cá, o mundo, especialmente o mundo ocidental, tem visto o que é a liberdade religiosa. Mas em alguns lugares ainda existe a tirania de estados opressores, a tirania de governos
ditatoriais. Eu estava nesta viagem que fiz ao sul da Ásia, a Indonésia, e lá havia líderes de 76 países, líderes de missões de 76 países, alguns com liberdade religiosa, outros com uma terrível perseguição. Coreia do Norte, China, Paquistão, Afeganistão, a África subsaariana, aquela África muçulmana, como Níger, Sudão, Nigéria, Mali. E eu estava ali com aqueles líderes de missões. Porque aqui, irmãos, é tão simples, é tão fácil. A gente acorda de manhã, bota a Bíblia assim debaixo do braço e vem caminhando para a igreja. Todo mundo sabe que nós somos crentes. Todo mundo sabe que nós estamos indo para a igreja. E a gente ainda bota uma camisa ali, igual aquela do Johnny, escrito Jesus. Ou uma amarela, igual aquela do Daniel, chama mais atenção, Jesus transforma. Mas nesses países, as pessoas vão para lugares subterrâneos, escondidos, porque não existe liberdade de culto. Governos autoritários, ditadores. Eu estava conversando com um jovem, eu vou chamá-lo de Max, é o seu nome ocidentalizado, ele é do Paquistão. E ele foi preso, torturado, condenado à morte. Sua esposa e seus 4 filhos correndo risco de vida. Qual o crime que ele cometeu? Pregar o Evangelho. Deus abençoou e ele fugiu para a Suécia. E de lá da Suécia ele continua influenciando o Evangelho na sua terra natal. Estive conversando com um líder de missões de Cuba. Cuba, irmãos, aqui pertinho da gente. América. E aqueles irmãozinhos em Cuba, eles não têm direito, meu celular ficou ali, eles não têm direito a ter internet. Eles não têm rede social. Porque o governo opressor, controlador, impede que eles tenham redes sociais. E a conversa era assim: como é que a gente vai fazer uma campanha missionária? Não, grave vídeos de missões, mande para as igrejas. Não, mas não tem como gravar vídeo, não tem como mandar vídeo. A campanha de missões lá tem que fazer igual a gente fazia nos anos 80. Gravava um VHS, não é? Tem que ser desse jeito. Regimes ditatoriais. Venezuela, Nicarágua, aqui perto da gente. Os batistas da Nicarágua, e vocês têm ouvido isso pela mídia, padres, pastores, têm sido presos na Nicarágua. Qual o crime deles? Expressão religiosa. O Hospital Batista, em Manágua, foi confiscado pelo governo, virou repartição pública. A sede da Convenção Batista da Nicarágua, confiscada pelo governo, virou repartição pública. Os templos das igrejas estão sendo confiscados pelo governo, virando repartição pública. Perseguição.
A gente precisa orar por isso. E a gente precisa abrir os olhos para isso também, porque isso não está longe de nós. Acho que os irmãos me entendem. Precisamos orar por esses nossos irmãos que são perseguidos. E, em segundo lugar, precisamos lutar por essa liberdade. Paulo e Silas não estavam ali sendo marrentos. Paulo e Silas estavam lutando pela liberdade dos seus irmãos. Paulo e Silas estavam lançando as bases daquilo que a igreja de Filipos deveria experimentar depois da saída deles, e que nos alcança até hoje. Não era uma questão pessoal, mas era uma questão coletiva da igreja. A igreja de Cristo não deve se submeter, não deve se calar às imposições ilegais do paganismo, e nem temer os ditadores. Terceiro lugar, para eu terminar, Deus age. Deus age mesmo em meio à perseguição. Nós vimos que naquela prisão, o pastor Cláudio destacou bastante isso aqui, que aquela prisão foi uma bênção. Aquela perseguição foi uma bênção, porque muita gente se converteu. E hoje, irmãos, quando a gente tem contato com as pessoas em países fechados, a gente vê que o Evangelho está crescendo. Para mim, o grande resultado que tive desta viagem foi perceber o quanto Deus está agindo, porque às vezes a gente não percebe. A gente só olha aqui o nosso umbigo, a gente só olha aqui o nosso redor, a nossa rua, no máximo o nosso bairro. Deus está agindo no mundo. E a nossa igreja precisa ter uma visão de mundo. Nós estamos aqui para alcançar o mundo. Por isso estamos fazendo uma campanha de missões mundiais, porque queremos alcançar, transformar o mundo. Lá na Indonésia, onde estava, você não pode se declarar cristão sem que a pessoa te pergunte. Então, por exemplo, se eu vou compartilhar o Evangelho com alguém, e pense um povo simpático, isso que doía o meu coração, irmãos. Os garçons, as camareiras, aqueles moços que trabalham lá no hotel, pense que simpatia de gente. Eu não vi ninguém com a cara amarrada. Gente alegre, sorridente. Eu não sei se eles eram muito bem treinados pelo hotel ou se eles são assim mesmo, mas eu sei que era uma simpatia. E um monte de menino novo, menina nova, e a gente dá vontade de falar de Jesus para eles. Mas você não pode falar. Porque se você falar, eles chamam a polícia, se eles chamarem a polícia, te prende. E dá uma confusão da gota, né? O que você pode fazer é o seguinte: você mostra o amor, mostra a sua atitude, mostra o seu comportamento. E a partir disso, então, eles podem perguntar para você: por que que você é assim? Aí, se ele perguntar, aí vocês, não, isso tem a ver com a minha fé. Você quer saber? Ah, eu quero saber. Aí você pode compartilhar, porque ele perguntou. Mas se você falar com o taxista, com o moço lá do aeroporto, se você falar, você corre o risco de ser preso. O que é isso, irmãos? Senão uma estratégia de Satanás para impedir que aquelas pessoas ouçam o Evangelho.
Porque eu estou falando de gente como a gente. Gente que está cega pela idolatria. E cada restaurante que você vai, tem lá um altar para que primeiro as pessoas ofereçam a comida para os deuses e depois eles podem comer. Templos induzem tudo que é canto. E é proibido pregar o evangelho. E aquelas pessoas estão ali aprisionadas. Estão ou não estão? Porque a única chance que essas pessoas têm é ouvir o evangelho para serem libertas. É ou não é? E o inimigo está trabalhando para tirar delas essa única oportunidade de ouvir o evangelho. E a igreja não pode se calar. Nós não podemos nos calar. Porque Jesus morreu por essas pessoas. Quando a gente fala de igreja perseguida, a gente sempre se lembra dos nossos irmãos cristãos que são perseguidos. E precisamos orar por eles, sim. Mas a maior necessidade ainda são aqueles que continuam perdidos, sem nunca terem ouvido o evangelho. Aqui em Niterói, São Gonçalo, existe gente que nunca ouviu o evangelho? Existe. Eu já encontrei e já falei isso com vocês. Mas é raro. É raro. Nesses países fechados você vê assim multidões que nunca sequer ouviram falar do nome de Jesus. E nós, como igreja, precisamos levar a eles a esperança. Por isso que nós estamos envolvidos numa campanha de missões mundiais. Não é porque a gente não tem o que fazer e está atrás de um negócio aí para ocupar o nosso tempo. Não, não é isso não. E a junta de missões mundiais também, coitadinho, né, dos irmãos lá da junta, vamos mandar um dinheirinho para eles. Não, não é isso não. Nós não vamos mandar dinheiro para a junta, não. A junta de missões mundiais é o braço da nossa igreja para alcançar o mundo. A tarefa é nossa, a responsabilidade é nossa. E quando nós vemos essa luta, especialmente de países fechados, Vietnã, o evangelho está crescendo no Vietnã, irmãos. A Coreia do Norte, com todo aquele negócio fechado, que não tem também internet controlada, tudo isso, o evangelho está crescendo, a igreja está crescendo. A China, mais de 1 bilhão de pessoas, o evangelho está crescendo, igrejas crescendo. Deus está agindo. E nós, como igreja, fazemos parte de tudo isso. Nós temos liberdade. E às vezes a gente não aproveita a liberdade que a gente tem. Liberdade que custou caro, muito caro, para os nossos antepassados. Liberdade que às vezes está ameaçada, mas ainda temos liberdade. E a nossa igreja precisa entender isso, cada dia mais. Olharmos o mundo como testemunhas de Jesus que somos. Aproveitarmos a nossa liberdade, orarmos por aqueles que não têm liberdade e agirmos em favor daqueles que não têm liberdade. Paulo não estava sendo marrento, nem Silas. Paulo estava querendo explicar àqueles magistrados que eles não estavam acima da lei.
que eles deveriam cumprir a lei, obedecer a lei. E eles ficaram tremendo quando descobriram que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Nós não somos cidadãos romanos, somos cidadãos brasileiros. E ser brasileiro abre tantas portas, irmãos. Ser brasileiro abre tantas portas. Falar de futebol, falar das coisas do Brasil, isso abre tantas portas. E a gente precisa aproveitar essas oportunidades para falar de Jesus, para compartilhar de Jesus para o mundo. Domingo que vem, eu já disse, vamos ter aqui um indiano. E tem que cortar a câmera. Por quê? Porque ele é perseguido lá. Ele não pode pregar. Ele prega escondido. E aqui nós temos tanta liberdade. Nós precisamos lutar pela liberdade da pregação do Evangelho. Mas ao mesmo tempo,